Olá, companheiros do Instituto Espírita de Educação. Eu sou André Luiz Ramos, com muita alegria estarmos juntos novamente. Iremos hoje falar, refletir sobre o tema Não vos inquieteis pelo ouro, pela posse do ouro, referente ao capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começar, vamos fazer uma prece juntos. Deus, que sua infinita misericórdia, infinito amor, que sua providência amplie nossas mentes para a compreensão da verdade, que as leis que regem o equilíbrio e a harmonia de nosso ser e do universo sejam compreendidas por nós hoje, e assim, compreendidos e mais conscientes de nosso dever junto ao Senhor, pedimos e agradecemos por esse momento de reflexão que faremos agora. Que assim seja. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Nós vamos, nesse momento, fazer um estudo do capítulo 25, a partir do item 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É incrível como Jesus usava, muitas vezes, os costumes da época, ou até mesmo a cultura, para exemplificar de que maneira as leis da natureza, ou leis morais, leis divinas, atuam dentro de nós mesmos. Era comum, no Oriente Médio, onde Jesus e seus apóstolos viviam, que pessoas viajantes se hospedassem, muitas vezes na casa de pessoas. O fluxo de pessoas que viajavam naqueles tempos, as cidades, eram pequenos. Não se compara com os dias atuais, em que muitas vezes são milhares de pessoas viajando e chegando nas cidades. Então, para os dias atuais, a história é outra. Talvez em algumas cidades bem pequenas, onde o fluxo de pessoas é extremamente menor, mas é pouco comum essa situação de chegar um viajante no seu bairro e você estar aberto para hospedar essa pessoa sem conhecer na sua casa. Mas na época, quase 2000 anos atrás, era extremamente comum, como acontecia no Oriente Médio. Então, dentro disso, Jesus, ao falar com os apóstolos, ele diz assim para eles: não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis alforje para o caminho, nem duas roupas, nem sandálias, nem bordões, porque aquele que trabalha merece que o alimentem. Nesse momento é que Jesus está convidando os apóstolos para partirem, para irem, levar a palavra, e viajarem pelas cidades vizinhas. Então já diz para os apóstolos para não se preocuparem com o que levar, etc. e tal, porque eles seriam recebidos nesses lares. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informar-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e permanecei em sua casa até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna, vossa paz virá sobre ela. E se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser receber-vos, nem escutar vossas palavras, ao sairdes dessa casa ou da cidade, sacudi o pó e sacudi os pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso está documentado em Mateus capítulo 10.
Essas palavras de Jesus, como nós comentamos no início, elas são o exemplo que ele apresenta, ele utiliza, obviamente, da cultura da época. Hoje, obviamente, não faria o menor sentido, se Jesus aqui estivesse entre nós encarnado, dizer para nós irmos para os lugares sem levar bagagem, sem levar dinheiro, sem levar roupa. Hoje não cabe esse mesmo exemplo. Porém, a essência ela é viva. A essência do que ele diz é atual. De qualquer maneira, ele estava convidando os apóstolos para irem e quando chegarem nas diversas casas por onde hospedarem-se, para que eles estivessem, na verdade, confiantes na providência. E é esse aspecto essencial que eu quero enfatizar aqui para nós. Independentemente da época, da cultura, a essência desse ensinamento é que nós confiemos na providência divina. Façamos a nossa parte, que nada irá nos faltar. Quando estamos no caminho reto, quando estamos trabalhando, realizando os nossos propósitos, nós conseguimos aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, tanto para a sobrevivência, como também para fazer progredir aqueles que estiverem à nossa volta e progredir a nossa própria vida, elevar o nosso nível de riqueza. Então, Jesus apresenta aqui que quando eles estavam, por estarem em uma missão específica e que estava de acordo com os propósitos deles e com a vontade do Criador do universo, que eles receberiam uma provisão por isso. Não vos inquieteis, para eles não ficarem inquietos, preocupados com o recurso, se teriam recurso material suficiente, porque a cultura daquele tempo era propícia para que eles se hospedassem onde for preciso e conseguissem o que precisa. Nos dias atuais, a história, a circunstância é outra, mas a essência é a mesma. Não vamos nos inquietar, nos preocupar de maneira desequilibrada, né, quanto ao que precisamos do ponto de vista material. Que nós tenhamos sim a intenção, que nós trabalhemos para o nosso próprio sustento, que nós possamos criar tudo aquilo que precisamos para executar a nossa missão, mas nada irá nos faltar, inclusive aquilo que iremos conquistar pelo nosso próprio esforço e dignidade. Então, nesse sentido, as palavras de Jesus são importantes aqui, ainda mais nesse capítulo 25 do Evangelho. Nós vamos esclarecer ainda mais sobre esse ponto. Mas no capítulo 25 é o capítulo pedir, ou melhor, buscar e achareis. Né? Ia falar pedir, obtereis, mas na verdade é o capítulo buscai e achareis. Então tudo aquilo que nós buscamos e arregaçamos as mangas para ir atrás, nós conseguimos. Se nós ficarmos na preguiça, na inércia, no sentido, não vou fazer nada porque Deus vai me dar tudo. Isso é mentira, isso não existe. Isso não existe. Nossa vibração é que cria, é que gera, é que atrai. A nossa vontade em ativa, a nossa busca, a nossa ação. E isso faz com que o resultado aconteça, né? Dentro do que vai atender às nossas necessidades. Então, ele faz um convite para nós não sermos extremamente gananciosos, ou muitas vezes gerar desequilíbrios emocionais e mentais em nós devido ao medo de faltar recursos materiais ou financeiros. Nós não podemos vibrar escassez. Essa fala de Jesus é um convite à prosperidade, à mente próspera, de sentir-se rico por ser um filho ou filha herdeira do dono do mundo, do Criador do universo. Se nós somos criados pelo Criador do universo, nada nos falta. Se um pai não deixa faltar nada para um bebê, seu filho, uma criança, que dirá nós
que somos também filhos de Deus, Criador do Universo. Muitas vezes rejeitamos essa verdade e não nos sentimos prósperos, vibramos a escassez, o medo ou nos inquietamos diante da posse do ouro. E o que acontece? Tudo aquilo que pensamos, criamos. Tudo aquilo que sentimos, atraímos. Quanto mais sentimento de escassez, falta ou de não merecimento e indignidade, mais nós criamos falta, indignidade, miséria em nossa própria vida. Lembrando que a mente é o espelho da vida, como nos diz Emmanuel em um livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida, então ela reflete no mundo exterior toda a vida que se passa em nossa alma. A nossa alma, quando vibra, quando sente, ela utiliza do recurso da mente para manifestar no plano físico a realidade de vida que temos dentro de nós mesmos. Então, quanto mais pensamentos e emoções, digamos que abaixo da média, de indignidade, de não merecimento, culpa, medos com relação à falta de recursos financeiros, mais nós atraímos esse resultado. Menos feliz, muitas vezes, em nossa vida. É diferente aqui, e nós vamos agora, em breve, já começar a falar um pouco sobre o comentário de Kardec aqui nesse tema, mas não vamos nos confundir com a vida de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis, de fato, não se inquietava pela posse do ouro. Ele tinha uma missão com os franciscanos de contrabalançar, de fazer um contraponto de simplicidade, humildade, caridade à Igreja Católica Apostólica Romana daquele tempo, que existia um grande luxo e estavam focados no ouro. Mas Francisco de Assis e os franciscanos que o seguiam vieram com uma missão, inclusive com um voto de pobreza, para de fato atestar, deixar uma lição para a humanidade de que mais vale acumular os tesouros nos céus da própria alma, onde nem a traça come, nem a ferrugem corrói, mas esses tesouros na própria alma, de muito bem, de muita caridade, de muito amor ao próximo, que os franciscanos vivenciaram naquele tempo, em especial Francisco de Assis, Clara de Assis e as Clarissas. Foram trabalhadores espetaculares, vivenciavam espiritualidade a céu aberto, caridade, ação no bem, curas espirituais em todos os momentos, estudo vivenciado, reflexivo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi incrível o trabalho dos franciscanos, em especial Francisco de Assis, que obviamente dispensa aqui apresentações. Vale a pena a leitura de um livro chamado Francisco de Assis, escrito pelo espírito miramês, médium João Nunes Maia. Francisco de Assis. É um livro magnífico, que traz a história desde os final da vida de João Evangelista, o período no plano espiritual de João Evangelista e seu preparo para reencarnar, Francisco de Assis, aproximadamente 1000 anos depois. E ele, então, como Francisco de Assis, faz um voto de pobreza para criar naquele processo, naquele momento, um outro tipo de vibração. Mas ele era extremamente próspero, porque ele sentia-se extremamente rico. E é essa sensação, esse estado mental, esse mindset de prosperidade Francisco de Assis tinha, tanto que ele multiplicou intensamente os recursos que eles possuíam, conseguiam muitas coisas pelo trabalho honesto, mas aquilo que era o necessário. Aquilo que era necessário, só que mais do que isso, multiplicou a sua mensagem para todos durante a vida e após a morte. Quantos franciscanos existem, quantos exemplos nós temos no mundo de pessoas que se espelham nele, e a filosofia que ele trouxe de vivência do Evangelho do Cristo, ela se expande cada vez mais. Não é à toa que hoje a Igreja Católica Apostólica Romana possui um Papa que se nomeou ali Francisco, né?
Então, trazendo toda essa carga vibracional de Francisco de Assis. É esta ideia que estou passando, exemplificando para Francisco de Assis, significa que nós temos valores e riquezas extremamente grandes no nosso espírito, porque somos espíritos. E devemos, sim, utilizar os recursos materiais para nós criarmos progresso. Ora, a sua missão não é a mesma de Francisco de Assis. Então, se você é um empresário, se você é um professor, se você é empreendedora, diretor de uma empresa, se você quer construir uma carreira, está fazendo sua faculdade, você precisa sim do ouro, mas não se inquiete por ele. Esta é a ideia. Não priorize no sentido de não gaste energia emocional e se desequilibre pela falta. Olha para frente, segue um caminho, faz a sua poupança, crie os recursos, trabalhe, prospere, e ainda que você se torne um milionário, que você seja alguém que conduz o recurso financeiro para gerar progresso. E aí, por outro lado, nós vemos como exemplo Zaqueu, nos tempos de Jesus, que cobrava impostos a mais de todos eles e todas as pessoas daquele povo naquela época. E Zaqueu era fazendeiro, tinha terras e mais terras, tinha também os seus servos e os seus assalariados. E quando ele sabe que Jesus estaria passando por lá, sobe em um sicômoro e do alto da árvore vê Jesus passar, porque Ezequiel era baixinho, bem baixinho, conta-se a história. E no alto, Jesus o vê. Ele vê Jesus, Jesus passando com os apóstolos e com a multidão. Diz a Zaqueu: Zaqueu, desça da árvore, porque eu estarei com você na sua casa. Em breve agora. Em breve não, agora. Estou indo para lá, para estar com você. Zaqueu tomou um susto. Eu acho até que quase que Zaqueu cai da árvore. Imagine você sobe na árvore para ver Jesus. Jesus já era famoso naquele tempo, tudo, etc e tal. Já era famoso, as curas que ele fazia, enfim, era uma pessoa extremamente. Multidões o acompanhavam, multidões. Imagina uma passeata na Avenida Paulista. Imagine essa multidão numa passeata acompanhando uma pessoa. Era mais ou menos assim que Jesus andava, sem exagero, mas era centenas, centenas, centenas de pessoas que seguiam ele. Ele tinha um magnetismo que atraía muita gente. Um magnetismo, claro, né? A aura do Cristo cobre o planeta inteiro. Então imagine a bondade só de você estar perto dele. Enfim, Zaqueu olha para Jesus, desce e ainda se ajoelha aos pés do mestre. Não sou digno de recebê-lo na minha casa. Zaqueu, estarei convosco, sim. E aí Zaqueu saiu correndo na frente, pedindo para o pessoal fazer por mais água no feijão, digamos assim, nos dias atuais, né? E então foi preparado um banquete. E lá Jesus e os apóstolos estavam, almoçaram e tudo. E após um certo tempo, Zaqueu, muito tocado pela presença do mestre, pelo diálogo, Zaqueu diz que ele estava extremamente ali o tempo todo dedicado aos seus servos, à lavoura, a não faltar nada para ninguém, e Jesus abençoou cada palavra de Zaqueu ali. Olha só, Jesus em momento algum focou o aspecto negativo de Zaqueu, que ele era um ser corrupto naquele tempo, ele era corrupto. Mas ele, ao mesmo tempo, fazia o seu trabalho, gerando prosperidade, gerando progresso para muitas pessoas, muitas famílias. E Jesus tocou Zaqueu pelo não julgamento, e ao mesmo tempo Zaqueu se sentiu tocado e arrependido, e decidiu: olha, eu vou devolver 4 vezes mais do recurso que eu peguei a mais de todas as pessoas. Extremamente arrependido. E depois disso, Jesus conta a parábola dos talentos, Jesus conta algumas parábolas
para mostrar a ideia do ser um fiel servidor com os recursos financeiros que tem na mão. Mas nada no sentido de nós nos inquietarmos pelo ouro. Jesus trouxe o outro lado da moeda, que é o lado da prosperidade, de você ser uma pessoa que seja uma pessoa que gere oportunidades. A ideia é essa. O grande papel. Jesus deu um exemplo de empreendedorismo, que hoje a gente estuda demais aqui, nos dias atuais, né, sobre empreendedorismo, a importância da liderança, e Jesus traz, naquele tempo já, no diálogo com Zaqueu, que você pode ver detalhes desse diálogo. Eu sugiro uma leitura fantástica sobre isso no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Livro Boa Nova, um capítulo sobre Zaqueu. Conta detalhes desse diálogo fantástico, no qual Jesus deixou marcado para todos nós que nós não devemos nos inquietar pelo ouro, não ficar em desequilíbrio por causa do dinheiro, mas sim aplicá-lo, gerando progresso à vida que está à nossa volta. Não era a missão de Francisco de Assis ser um empresário, mas se fosse essa, ele cumpriria. Mas a missão de Zaqueu era esta, e não ser um homem religioso. Percebe? Cada um cumpriu a sua missão. E você também tem a sua missão aqui no plano físico. Não é viver uma vida de excessos, mas sim você poder trabalhar, você poder fazer o bem, você financiar com as suas doações obras de caridade e amor ao próximo, que talvez você sozinho não realizaria, ou então você começar o seu trabalho. Então, nesse capítulo, é muito claro para nós duas coisas aqui no capítulo 25, item número 10, né, da palavra do Cristo, sobre não inquieteis pelo ouro. Ele diz: se você entrar naquela casa, né, e essa casa, você dizer que a paz esteja nesta casa, e a casa for digna a isso, essa sua paz dedicada vai permanecer ali. Mas se alguém não quiser receber-vos, nem escutar vossas palavras, diz Jesus aqui, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó de vossos pés. Ou seja, se você... Aqui, vamos trazer para os dias atuais, né? Vamos trazer para os dias atuais. Vamos pensar que a casa é a casa mental de cada um. Você olhar para a pessoa, e se você for entrar na casa mental do outro, deseje paz. Quero paz na sua mente. Não é dizer isto, mas você ter a intenção de paz para a casa mental da outra pessoa. Da mesma maneira, se a pessoa não pensa como você não aceita a sua filosofia, a sua religião, e tem intenção de paz da mesma maneira, mas sacudir o pó. Não vai ficar tentando converter ninguém a seguir a sua religião. Não tentemos impor nossas verdades na casa mental de ninguém. Antes disso, vamos sacudir o pó, porque pode ser que venha sujeira nas palavras da pessoa a seu respeito. Então, sacudir o pó não guarda nada, não pega como mágoa, não fica ressentido. Ele diz: sacudir o pó de vossos pés. Isso também é simbólico, né? Limpa o seu próprio caminho dessas vibrações, esquece, perdoa e segue em frente. É muito rico essa passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, na sequência, comenta. Ele comenta um pouco mais adiante, no item 11. Ele diz assim: simultaneamente com o sentido próprio, essas palavras têm uma significação moral muito profunda. Era desse modo que Jesus ensinava aos seus discípulos a se entregarem à providência. Providência aqui com P maiúsculo, né? Deus. Além disso, nada tendo, eles não poderiam despertar a cobiça dos que o recebiam. Essa era a maneira de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso disse-lhes:
informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar. Ou seja, quem é bastante humanitário para hospedar o viajante que não tem com que pagar, porque esses são dignos de ouvir vossas palavras. É pela caridade deles que os reconhecereis. É pela caridade das pessoas que você vai reconhecê-las, reconhecer quem elas são, reconhecer a essência delas. E nisso perceber se a sua palavra vai ter reciprocidade ou absorção, né? Quando você transmite um conhecimento, quando você vive um ideal e toca o coração do outro. E continua: quanto aos que não quiserem nem recebê-los nem escutá-los, Jesus disse aos seus apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência ou os constrangessem para convertê-los? Não, mas pura e simplesmente partissem para outro lugar e procurassem as pessoas de boa vontade. Assim, é o convite que o Espiritismo faz para nós, que nós possamos não constranger ninguém para converter naquilo que a gente acredita, independente de religião ou não, ou de qualquer outro assunto. E também ele diz que o Espiritismo ensina aos adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não obrigueis ninguém a deixar sua crença para adotar a nossa. Não condeneis os que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos rejeitem. Lembrai-vos das palavras de Jesus. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje deve ser pela doçura. Então aqui Jesus nos ensina, e aqui nós encerramos, que é muito importante que nós tenhamos tranquilidade, clareza, não possamos impor nossos pontos de vista, goela abaixo das pessoas, mas expor nosso ponto de vista sem a intenção de imposição faz parte do nosso processo, sim, de educar, de educação pessoal, de autoconhecimento. Então, o não violentar nenhuma consciência e não obrigar ninguém a deixar uma crença é muito importante. Isso tudo faz, nessa passagem, né, faça com que nós tenhamos também confiança em Deus, que não vai abandonar ninguém, nem a pessoa que talvez não pense como você. Mas cada um está num caminho de construção desse reino dos céus dentro de si próprio. Alguns preferem caminhos tortuosos e mais demorados, das paixões, dos vícios, das diversas manifestações da ignorância, do ódio e do rancor. Outros preferem o caminho reto, da consciência reta, do pensamento reto, na caridade, no amor em ação, em ser instrumento de Deus em favor do próximo, como Jesus fez, como Francisco de Assis também fez, e como Zaqueu passou a fazer. Né? Fazia um pouco, mas passou a fazer muito mais. E é esse recado que nós queremos refletir hoje, para que nós também possamos nos converter por maior liberdade de sermos instrumentos do Criador através dos nossos recursos materiais, abundantes ou menos abundantes, mas seguros de que mais vale cumprir a nossa missão junto com Deus do que nos perder na terra e não realizar o crescimento que nós poderíamos fazer. Gratidão infinita a todos vocês pela oportunidade de refletir hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.